Solta o hino da Raposa pra gente começar a falar do Cruzeiro aqui no programa. Vamos, Cruzeiro! Rafa Nobre, tá chegando a hora, quarta-feira teremos o Cruzeiro em campo contra o Vila Nova. Conta pra gente, Xará, como tá sendo essa segunda do Cruzeiro, como foi o final de semana da Raposa também, meu velho? Xará, isso aí, boa tarde mais uma vez pra você, Seabra, Lelhão e o Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Final de semana de trabalho, viu, Xará? Ficou essa marca agora do trabalho do Larcamon, muita intensidade, trabalho forte, sábado e domingo. Foi assim, o Cruzeiro teve folga na sexta-feira, depois daquele jogo treino contra o Itabirito, vitória por 2-1 de virada. E aí o Cruzeiro ganhou folga na sexta, sábado e domingo, trabalhando normalmente os jogadores. Hoje também foi assim, penúltimo dia de preparação. Só amanhã, pra finalmente a gente ver o que o Cruzeiro vai apresentar, esse cartão de visitas aí pra 2024. Jogo contra o Vila Nova, marcado pra próxima quarta-feira, 7 horas da noite, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Então tá todo mundo muito ansioso por essa estreia. E aí, o que a gente trouxe no destaque, Xará, dos reforços do Cruzeiro pra temporada: Gabriel Veron, Romero, Dineno, Rafa Silva, Léo Aragão e Zé Ivaldo. O Cruzeiro, 2 deles provavelmente não vão jogar na quarta-feira, o Romero e o Gabriel Veron. O Romero, mais uma vez, não participou. O Cruzeiro divulgou agora há pouco imagens do treinamento e mais uma vez o Romero, pelo 3º dia consecutivo, não participou do treinamento, então dificilmente o volante deve estrear quarta-feira diante do Vila Nova. Isso porque ele faz um trabalho de condicionamento físico e aí, assim como o Gabriel Veron, tem um trabalho especial para que ele possa suportar bem a temporada. Tava na temporada no México, é claro que o calendário é diferente, a pegada por lá é diferente, então o Cruzeiro faz uma preparação, até porque é um setor que exige muito do futebol, né, meio campo, e o Romero, ele se entrega muito. Então, para que ele possa ficar 100% para a temporada, ele provavelmente vai ficar fora da estreia do Cruzeiro contra o Leão do Bonfim na quarta-feira. O mesmo deve acontecer com o Veron, que também até participou hoje também, nas imagens que a gente pôde ter acesso aos treinamentos na Toca da Raposa 2. A gente viu o Veron participando forte. Então, assim, aos poucos ele vai pegando esse ritmo e chegando no condicionamento físico ideal para que possa ser mais uma arma do Cruzeiro para a temporada 2024. E para falar ainda desse jogo contra o Vila, Xará, falar de vendas, o Cruzeiro acabou de postar nesse minuto vendas, os ingressos estão esgotados para o jogo contra o Vila Nova. Elas foram abertas hoje, a bilheteria pro torcedor do Cruzeiro, 1h da tarde, e os ingressos já se esgotaram. A gente até subiu uma matéria há pouco no portal O Tempo Esportes, falando da movimentação que era boa no portão 3, acesso que dá ao torcedor do Cruzeiro direito de entrar no Alçapão do Bonfim. Era boa a movimentação por lá, então o Cruzeiro já informando antes mesmo, na verdade pararia agora às 5 horas, né? Então praticamente um dia só de venda e o torcedor do Cruzeiro comparecendo em peso. Tá ansioso, né, Xará, para poder ver o Cruzeiro em campo já quarta-feira, o torcedor. E tem um detalhe, né, Lélio Gustavo? Totonho fez um cartaz danado, falou que iria ao jogo, porque o jogo é em Nova Lima, né? Macacos é Nova Lima e tudo mais. Vou até perguntar ao nosso amigo se ele se deu o trabalho de ir até os pontos de venda para comprar os ingressos. A resposta, muito provavelmente, a gente já sabe, né? Com certeza ele não foi. São quantos ingressos mesmo, hein, Rafa? São 10%, né, Lelhão? O número preciso eu não tenho a informação. Mas 10% para a torcida adversária lá no Castor de Cifuentes é difícil. Certamente deve ser algo em torno ali. O jogo é no Castor Cifuentes. Sim, né? isso. Bom, então a torcida fica ali à esquerda das cabines, atrás do gol, ali no máximo 1.000 torcedores. Pode ter sido essa carga aí, mas de qualquer maneira, vamos ver, a torcida do Cruzeiro está com uma expectativa muito grande, embora haja também uma ala, né, que ainda cobre e muito, né, pela chegada de novos reforços para a temporada, mas o Cruzeiro vai iniciando aí com algumas contratações que nós consideramos até aqui positivas pelos nomes que foram apresentados. Claro, nomes como o Dineno, por exemplo, eu não conheço, eu não posso falar, mas é uma tentativa aí de substituir ao Gilberto, que chegou badalado e pouca coisa fez. E o Dineno traz um histórico muito bom lá do México, claro,
jogo no Castor Cifuentes, ele não é jogado. Ele, na verdade, é brigado. Então, veja você, o Cruzeiro, com pouco tempo de treinamento, ele já vai ter que partir para a briga, no bom sentido da primeira rodada do Campeonato Mineiro. Só um detalhe, né? A capacidade, pelo menos que consta aqui no site do Castor Cifuentes, 15 mil espectadores. Mas esses 15 mil aí, acho que não é isso não, viu? Porque até pro Mineiro do ano passado ele foi liberado para 5 mil e poucas pessoas. Pois é, porque tem a questão do alvará, o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria no estádio, pode ter algum setor que não possa receber o público, então eles fecham o setor. Esse ano deve estar com, eu não sei precisamente esse ano, mas 5.100 e poucas pessoas. Acho que é mais ou menos por aí. Se for 10%, então. Acabou rapidinho, né? Acabou rapidinho. Bom, acho que o Samuca já tá conectado com a gente, viu, Xará? Legal. Então, bom trazer o Samuca aqui pra gente. Samuca, a gente já começou falando de venda de ingressos aqui. É legal ver a movimentação. Tá todo mundo ansioso, né, pra ver o Cruzeiro 2024. Samuca, boa tarde. Pois é, boa tarde, Rafa, boa tarde aí pros amigos que nos acompanham em O Tempo Esportes. Eu vi alguma coisa de ser aí uma carga de 3.000 pro Vila Nova e 1.000 pro Cruzeiro. Acho que a capacidade lá é bem pequena no Castor Cifuentes. Então o torcedor do Cruzeiro aí teve fila muito grande hoje lá nesta venda e, como vocês falaram, ingressos esgotados, e o Lélio descreveu bem aquele setor ali, né, atrás de um dos gols, à esquerda das cabines. Mas é isso, é o torcedor, e Nova Lima, né, pro pessoal de BH inclusive é muito fácil de ir, então por isso o Cruzeiro ocupa todo o espaço de visitante lá para ver essa estreia oficial na temporada, e estreia com o que tem de melhor no momento, né? A gente já tinha falado sobre aquele planejamento de sub-23, mas desde que chegou o Nico Larcamon, essa ideia foi mudada completamente, porque ele sabe que precisa de resultado para que o trabalho ele ganhe força neste começo. Todo mundo vai ter uma desconfiança inicial. Quem é esse técnico? Não trabalhou na Argentina, tava lá no futebol mexicano. Então, isso é normal, e ele quer conquistar esse voto de confiança ainda maior por parte do torcedor, vencendo os jogos e vencendo bem. Então, pode até mesclar neste início de campeonato, mas a ideia é sempre ir aí com o que tem de melhor, abandonando a princípio essa possibilidade de time sub-23. É isso. Bom, até agora o nosso querido Alfredo Viana não respondeu, viu, Lélio? Só se ele responder, vamos ver se a gente vai ter o guerreiro desgramado no estádio ou não. Que é o nosso Totonho. O Samuel acho que já implorou certa feita para que o Totonho não vá ao estádio, porque ele pesa o Cruzeiro de forma absurda. Brincadeiras à parte, é um estádio assim que é o verdadeiro estádio raiz, né? Eu já transmiti jogo lá no Castor Cifuentes, tá até brincando com o Seabra aqui, aquela escada caracol pra subir pra caminho, hein, garoto? Você tá louco? Eu gosto bastante, eu gosto de futebol do interior, acho legal, assim, claro que a estrutura não é a melhor possível, a gente já fez jogo lá, tomando choque na mão, né? Várias pessoas, acontece não só lá também, acontece em vários lugares. Sim? Vou dizer que é normal, não, porque não deveria ser, mas acontece. Eu gosto muito do futebol do interior, acho legal os estádios. Poderia mudar alguma coisa, poderia melhorar um pouco a estrutura, né? Principalmente pra torcida, pra imprensa, pra quem vai trabalhar e tal. Às vezes acontecem algumas coisas meio complicadas, assim, né? A gente ficar no meio de torcedor e tal. Mas fazer o quê? É o Campeonato Mineiro, é assim. O Castor Cifuentes é um dos estádios raízes realmente do futebol do interior. Tem uns outros aí que são maiores, né? Que não são tão raízes assim, mas lá no Penidão o bicho pega, viu? É isso, Xará. Tem uma pergunta do Ryan Lucas aqui. O Cruzeiro já soltou numeração fixa dos atletas ainda pra não. temporada? Ainda não, né? Não, ainda não. Então, Ryan, vamos aguardar para saber aí o número da camisa dos atletas do elenco profissional masculino. Ryan Lucas aqui no Superchat do youtube.com/tempo. Aí o Samuca até tem uma informação, né, Samuca? Alguns jogadores parece que já fizeram até um pedido para falar ainda dessa questão da numeração fixa. Alguns jogadores até fizeram já um pedido para que possa jogar. Matheus Pereira, por exemplo, deve ser o camisa 10 para esse ano, né? Pois é uma tendência do Matheus sair da 96 e assumir a 10. O Lucas Romero, 29, né? A 29 está vaga. O Zé Ivaldo gosta da camisa 5, também está vaga. O
ali a briga, vamos colocar a briga, mas sobre a camisa 9, é uma tendência que ela seja do Dineno e o Rafa Silva pode pegar a camisa 8. E aí teria uma explicação porque é um número que ele se deu muito bem no Urawa Reds do Japão. Então ele deixaria a 9 numa disputa ali com o Dineno, né? E pegaria essa camisa 8. Acho que até amanhã o Cruzeiro deve oficializar esta numeração e a gente segue acompanhando. Tem o número do Verón também, ainda não sei qual ele vai utilizar. O Léo Aragão, goleiro também. O restante aí, uma tendência de continuidade em relação à última temporada, a não ser um ou outro aí que possa pedir uma alteração, já que chegou com a temporada em andamento. Mas essa é a tendência de Matheus Pereira ser o novo camisa 10 em 2024. Ô Samuca, e aí, você ia falar alguma coisa? Não, o Verón tá lembrando aqui que em Portugal ele tava usando a 7 lá no Porto, né? A 7 é do Vital, camisa né? 7 e a 7 do Vital. Pelo menos foi ano passado, né? Enfim. Mas enfim, ô Samuca, eu te perguntar a respeito, até falei disso no início, o Romero, terceiro dia já não participa, né, das atividades. A tendência é que ele fique mesmo fora dos 6 contratados. Aqui tem um balanço aqui equilibrado, né? O Romero e o Gabriel Verón devem ficar fora aí dessa preparação física, né? Não deve participar dessa estreia. O Dineno e o Zé Ivaldo devem começar jogando, e por outro lado o Rafa Silva e o Léo Aragão, para fechar os 6 contratados para a temporada, devem ficar como opção no banco de reservas. Equilibrado aqui, né? 2 para 2 e 2, né? É mais ou menos isso, né, Samuca? Creio que sim. Esse do Lucas Romero aí é porque ele até participou de uma parte do jogo treino com o Itabirito, mas o Cruzeiro ele faz avaliações semanais dos jogadores e diárias também, ali com questionários, se o atleta está sentindo algum desconforto, algum incômodo, dependendo da resposta, ele tem uma avaliação mais criteriosa. E o Lucas Romero foi identificado que ele precisava passar por um trabalho de fortalecimento maior na questão muscular. Então ele vem fazendo isso os últimos dias, não tem nenhuma lesão, mas é pouco provável que ele atue na quarta, talvez fique à disposição para o sábado. Se não der para sábado, com certeza o clássico com o Atlético ele já estará ok. É mais um controle mesmo, porque ele vinha de um calendário menos exigente na Argentina e depois também com menos jogos lá no México, e agora a gente sabe o que é a temporada aqui no futebol brasileiro, principalmente pro Cruzeiro, que vai disputar a Copa do Brasil desde a primeira fase e também está na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então o departamento ali de saúde e performance do Cruzeiro vem fazendo todo esse trabalho especial com o Lucas Romero e também, claro, com o Gabriel Verón. Isso já tinha sido divulgado. E agora, pra gente poder falar, Xará, de negociação, 2 pontos aqui. O Cruzeiro, semana passada a gente falava da possibilidade, a conversa com o Douglas Costa, atacante tá muito próximo de acertar, se não já tiver tudo ok já com o Fluminense, né? Tá bem próximo de um acerto com o time carioca. O atacante que chegou a ter algum contato, uma conversa com o Cruzeiro, bem próximo de um acerto com o Fluminense. E a outra negociação envolvendo o Daniel Júnior, né? Que essa deve belar com o Coritiba. Nos últimos dias os clubes não conversaram, não avançaram nesse diálogo, a conversa segue travada desde que o Vitória entrou no negócio. Então pode ser que o clube baiano apresente alguma proposta, enfim, aí por consequência o jovem Wallace também não deve ser envolvido, que era um jovem das categorias de base do Coritiba, então pode ser que não seja envolvido também. Um balanço do que tem acontecido dessa movimentação no mercado do Cruzeiro. Agora, impressionante uma questão, né? Sem etarismo aqui, viu, gente? A gente até debateu isso aqui semana retrasada, mas o Fluminense tá se reforçando só com a galera da velha guarda, hein? Renato Augusto, o próprio Douglas Costa, que não é novinho mais, só que isso não significa nada. Falam que é um time de velhos, um asilo, que foram campeões da Libertadores. Lá já tem o Ganso, Felipe Melo, Fábio, e tem outros também, né? Mas enfim, eu não vejo problema nisso não. Olha o Fluminense, campeão da Libertadores, o time de velho, foi campeão da Libertadores, tava lá no Mundial, passou pra final, e aí a gente sabe que era quase que impossível ganhar do City, né? Mas não vejo muito problema nisso não. Se o time tiver bem, tiver tranquilo, tiver uma mescla legal ali também, porque alguém tem que correr mais, né? Tem que botar a garotada pra correr.
essa mescla parece que vai sendo bem feita aí pelo Fernando Diniz. Não vejo problema, não. Tem o Terence também agora. O Terence também, Lelão, bem lembrado. Bem lembrado. O Cano também. O Cano também. Mas já tem 35 anos, né? Isso aí, ué. Mas vai falar o que do cara? Não tem jeito. Pô, você tá louco, hein? Nossa senhora. Só sou um herege. 35 não, 36, viu? O lance é o seguinte, eu com sinceridade, se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, falando no Renato Augusto, todo mundo soltando foguete, brother. Porque ele ia chegar e ia ser titular com o pé nas costas aqui. Ou será que eu tô enganado? Ele ia ser titular do time do Cruzeiro. Ele tendo condição de jogar, ele quando jogou pelo Corinthians, ele sempre fez a diferença. Então, realmente, se você tiver um preparador físico, né, diferenciado, e o técnico souber também lidar com a questão de rodízio, e aí a torcida precisa entender isso, dá certo. Só ver, o Ganso, ele jogou aí a temporada quase que inteira, e era um jogador super importante do Fluminense. Essa questão de idade não determina nada, não. A gente vê jogadores aí beirando a faixa dos 40, jogando em alto nível ainda, então acho que não determina muita coisa não, viu, gente? Claro que depende da realidade do time, o que tá querendo. Se tá querendo jogador mais tarimbado ou a molecada mais nova aí pra poder fazer dinheiro no futuro. Cada um sabe da sua realidade, onde aperta o seu calo. Você tinha chamado, Samuca, pra falar alguma coisa? Ou estou ouvindo vozes aqui do além? Não, eu tava só observando aí vocês falando do Cano, e pelo comentário de vocês estão dando o aval aí que o Cano com mais idade é mais difícil de segurar? Lá é ele, meu parceiro. Pera aí, você errou o horário do programa, né, não? Esse aí é de 11 horas. Essa piada aí tá atrasada. Ô, Samuel, o Totonho tá te dando aula até nisso, Samuel. Pelo amor de Deus, Samuel. É melhor que isso, cara. Segue o jogo, galera. Xará, o que mais que a gente tem pra esse primeiro tempo da Raposa aqui no programa, velho? A gente falou de venda de ingressos pro jogo contra o Vila Nova. Hoje começou também 11 horas, abriu a venda de ingressos pro jogo contra o Atlético, a segunda rodada, o jogo sábado, dia 27, 4:30 da tarde, na Arena do Jacaré. E aí o torcedor que quiser acompanhar, é bom a gente lembrar que ainda a punição por conta daqueles problemas que tivemos no clássico do ano passado no Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro joga na Arena do Jacaré o jogo, a segunda rodada contra o Atlético. E aí a venda de ingressos que começou hoje 11 horas da manhã, setor arquibancada, são os portões 1 e 2, a inteira custando R$60, tem meia entrada para todos os setores, tá? Setor arquibancada também, portão 3, inteira R$70, e o setor prêmio, que é o portão 4, a inteira custando R$90, a meia R$45. Os portões vão ser abertos a partir de 2:30 da tarde, 2 horas antes do início da partida. Então o Cruzeiro fazendo esse primeiro jogo como mandante no Campeonato Mineiro no sábado contra o Atlético. Então as vendas vão aí até o dia da partida, próximo sábado. E a gente espera, né, Samuca, que seja um dos poucos jogos do Cruzeiro como mandante, mas fora do Mineirão. Esse foi por uma questão de punição do TJD, né? Cruzeiro que teve todo aquele imbróglio, aquela confusão com a Minas Arena, até conseguir fechar de novo uma parceria para jogar no Mineirão em casa. E a casa do Cruzeiro é o Mineirão, então a gente realmente espera que o Cruzeiro, né, ele tenha residência fixa esse ano, Samuca. Isso foi um dos grandes problemas da última temporada, né? Ali, quando o Cruzeiro começa a jogar até no Espírito Santo, aí no Brasileiro, jogou em Sete Lagoas, jogou o clássico com o Atlético lá em Uberlândia. Claro que é bom pra turma do interior, né? Mas você tem que ter a casa, se identificar com aquela casa, e a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Então esse aí só vai ser em Sete Lagoas por causa da punição, porque o Cruzeiro vai jogar sempre no Mineirão, e aí já tendo uma situação de calendário de acordo com o Mineirão, para se evitar que qualquer tipo de show possa tirar algum jogo do Cruzeiro. Acho até que vai ter show no gramado. Alguns, inclusive, estão confirmados, mas isso em datas que não vão afetar aí o Cruzeiro no seu calendário ao longo de 2024. Show de bola. E o outro tema do dia, né? A gente não pode fugir disso,
é a molecada da base na copinha, né, Xará? Tem decisão, os Crias da Toca estão fazendo história, semifinal já da competição. Hoje, 7:30 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, jogo complicadíssimo, né? Então, enfim, é um duelo de camisas muito pesadas. O Cruzeiro que não vai ter o Vitinho tá fora por suspensão, pode ser que não tenha ainda o Dorival, lateral direito. Por outro lado, tem a volta do Arthur Viana e do Joseph, que até entrou na última partida do jogo contra o Coritiba. Aliás, entrou bem demais, o Cruzeiro melhorou muito desde a entrada dele também. Enfim, então um jogo muito complicado. 9:30 da noite, você até falou também, né? Tem Novo Horizontino e Corinthians na Neoquímica Arena. Então, enfim, é um duelo muito importante, decisivo, vale vaga na final. Então, tomara que os Cris da Toca consigam avançar e chegar a essa decisão. Vai ser disputado na quinta-feira. Dificilmente o Dorival joga, né, ô Samuca? Tem alguma informação? Não joga, porque o que acontece, ele teve uma pequena lesão muscular e aí ficou fora das últimas partidas, então não se recuperou. A informação é que deve jogar o peruano Carlos Gomes na direita e tem uma possibilidade do Vitor Jesus, esse aí é de 2006 ainda, mas é um ótimo jogador, só que é lateral direito de origem. Tem uma possibilidade dele jogar na vaga do Vitinho, que está suspenso na esquerda. E aí não entraria o João Gabriel, o Renatinho, que é lateral esquerdo de origem. Aí Otávio no gol, Pedrão e Bruno Alves a dupla de zaga, Carlos Gomes na direita, Vitor Jesus na esquerda. O meio deve ter o trio ali, Henrique Silva, que é o Seninha, Matheus Xavier e Josefer. Josefer tá de volta, 100%. O trio de ataque com Teves, Fernando e Arthur Viana, que volta de suspensão também. Não deve fugir disso o Cruzeiro para este jogo importante, valendo vaga na finalíssima da Copinha. E os Crias da Toca aí de Fernando Seabra, com a terceira menor média de idade da competição, dentro de 128 clubes. E o Cruzeiro fazendo uma grande campanha e jogando muita bola. Que dê tudo certo aí diante da equipe do Flamengo nesta última competição de Fernando Seabra, que vai mesmo pro Red Bull Bragantino. E uma informação importante, não é questão financeira. O Cruzeiro conversou com o Seabra e disse que cobriria qualquer oferta, mas é uma questão familiar e ele deve mesmo deixar o Cruzeiro ao final da competição. E o que é uma perda, né? Porque a gente vê o trabalho dele sendo muito bem feito, como o Samuel bem destacou aí. Bom, o Cruzeiro, além de ter a melhor defesa da Copa São Paulo, o trabalho dele trabalhando os jogadores, isso é muito nítido. Eu continuo com aquela opinião, você não vê um super craque no time não, mas é a mão do técnico ali, de um time muito coletivo e conseguindo transmitir ao jovem jogador o que é um plano tático e estratégico para as partidas. Complicado jogar contra esse time do Cruzeiro, bicho, e é o treinador e para mim assim, eu cheguei à conclusão sexta-feira, vocês podem até concordar ou não, para mim o Joseph é o melhor jogador do Cruzeiro na Copa São Paulo. Chegou a ver, Seabra? Viu o jogo do Cruzeiro. O Joseph entrou muito bem, mostrou muita bola, já jogou no time de cima também, né? Já tem essa experiência, muito bom jogador. Eu acho que a questão do Fernando Seabra também, assim, a gente vinha há muito tempo nos clubes de Belo Horizonte, não só o América menos, porque o América revela mais, mas principalmente Atlético e Cruzeiro, a gente vinha questionando muito a categoria de base. Pô, mas não revela ninguém, não sobe ninguém, os times não aproveitam ninguém, e aí a gente vê o trabalho do Fernando Seabra repercutindo. Primeiro, no time de cima, tá lá o Japa, tá lá o Robert, né? E aí já vem de mais tempo aí Lucas Silva, o Ian também e tal. Mas esse time que tá na Copa São Paulo agora, os meninos são mais novos do que a maioria dos outros adversários que estão lá disputando, dos adversários, né? Que estão lá disputando. E o Cruzeiro tá revelando. Você vê, o Joseph deve ser aproveitado. O Fernando, nós passamos o tempo inteiro, ano passado inteiro, cobrando alguma oportunidade dele no time de cima, para ele no time de cima. Tem outros jogadores lá que podem sim e devem ser aproveitados. Então o trabalho dele, eu acho que é legal chegar na semifinal, chegar na final, até ser campeão da Copa São Paulo, ok. Mas principalmente revelar, principalmente botar gente no time de cima. Show de bola. A gente deseja, claro, sucesso ao Fernando Seabra aí na sequência da carreira dele, mas é uma perda assim grande para essa categoria de base do Cruzeiro,
que tá mostrando seu valor e que tá levantando taças aí, né? Foi um ano maravilhoso 2023, ganhando Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Bora ver na copinha, 7:30 da noite, todas as informações lá no nosso portal tempo.com.br/esportes. Você volta daqui a pouco, Xará, com mais a Raposa? Combinado, Xará. Valeu, Samuca, meu velho, um abraço e se quiser aparecer no Barba pra fazer mais piadas, 11 da manhã, tá? Valeu. Foi apenas uma observação, não Tudo bem. foi piada. Estou fora disso aí. Tamo junto. Tá certo, meu garoto, tá certo. Forte abraço ao Samuel Venâncio.